coeficiência europeia, a gente pode ver que no Brasil o inversor trabalharia muito mais próximo da potência nominal e na Europa, especificamente na cidade de Trier, ele trabalharia perto do 50% de carga. Para fazer essa consideração que o inversor trabalharia nessa faixa, eu adotei que o sistema estaria trabalhando com o dimensionamento do gerador perto da potência nominal do inversor. Se eu fosse considerar outros FDIs, que é o fator de dimensionamento do inversor, eu teria que fazer um deslocamento dessa minha curva para poder tratar isso. Eu poderia fazer uma metodologia que levasse em consideração também vários FDIs, mas eu aumentaria muito a minha complexidade. Eu cheguei a fazer conta disso, mas que não valia a pena. E também, para ser reproduzido isso, eu acho que criaria mais uma dificuldade do que a aceitação. Então eu tentei manter o mais simples possível do que eu consegui. Bom, e o procedimento de ensaio? O procedimento de ensaio, eu pesquisei as normas internacionais, como a I3E e EC, a VDE, a norma alemã, mas não há uma uniformidade entre essas normas, não questão de ensaio. Na realidade, só quem tem ensaio dessas aí é a I3E. Mas os valores de referência entre elas, como são normas, a IEC internacional, ela tenta botar o mais abrangente possível. A VDE, como a norma alemã, eles tentam botar o mais perto possível do que trabalharia na Alemanha. Então, a gente nunca vai ter uma uniformidade entre essas normas para parâmetros de inversores de conexão à rede. Não só para os parâmetros do inversor, mas os parâmetros da conexão à rede. Além disso, também não tem nenhuma norma internacional para procedimento de ensaio de eficiência que leve em consideração essa ponderação, a tensão de entrada e nem o procedimento não, mas a metodologia para fazer a ponderação para uma eficiência ponderada. Tem a metodologia da revista Photon, mas que não é uma norma internacional. Nós temos normas internacionais de eficiência, mas que só tratam da medição da eficiência instantânea, de conversão. Bom, e o que eu estou propondo para ser medido nesse procedimento de ensaio? Primeiro, a documentação do inversor, ou seja, a gente tem que ter todas as informações necessárias para operar e instalar o inversor no manual dele e algumas informações da placa. Isso gera muito problema quando não tem todas as informações. Quando a gente vai instalar o inversor, não sabe que tipo de plug que ele vai ter. Isso antes de instalar. Quando a gente vai comprar, já comprou o cabo, mas não sabe se o plug dele vai entrar no plug do meu módulo. Por exemplo, os inversores que já têm um conector e que vai ser instalado com o mesmo conector do módulo. E também tem, às vezes, o que ele já tem de proteção, o que eu não vou ter que colocar fora. Se o meu instalador for, sem querer, colocar o cabo ao contrário, vai queimar meu inversor, ele tem que ser resistente a isso. A sobrecarga também, porque nossos módulos são certificados para a potência nominal dele a 1000 watts por metro quadrado. Mas nós temos situações que nós vamos ter mais que isso, então vai ter uma sobrecarga. Normalmente o inversor ele vai limitar a potência de saída, mas ele tem que ser resistente para quando ele está limitando essa outra potência, não seja dissipada dentro dele, seja só uma mudança de ponto operacional. Além disso, ele tem que ser compatível com a rede elétrica. Esse é um dos pontos de ensaio mais importantes, que são até pontos de discussão de uma norma NBR. Também vai ser testado no inversor a qualidade de energia dele, quanto à distorção de corrente, fator de potência e a injeção de corrente contínua nele, na rede. E, por último, é testado o desempenho, que nada mais é do que calcular a eficiência brasileira dele, que foi o método proposto. Bom, e quais são meus valores de referência para ele estar compatível com a rede elétrica? Bom, eu me baseei nas normas IEC. Eu não quis colocar um valor justo, como na norma alemã, por causa que nós sabemos que a nossa rede não é de tanta qualidade quanto deveria ser. Mas o que eu fiz? Eu botei uma faixa grande, que ele pode ter uma variação relativamente alta, de 110% até 135%,
mas se a rede não permanecer dentro dessa faixa até 2 segundos, ele tem que sair, ou seja, desconectar. E se tiver um distúrbio que a rede realmente saiu, ou deu uma sobretensão muito alta, ele tem que realmente desconectar quase instantaneamente, ou seja, em 50 milissegundos para sobretensão e 100 milissegundos para subtensão. Esse é um dos pontos que mais está sendo discutido hoje na formulação da nossa NBR. Não é um assunto tão irrelevante. Bom, e quanto à frequência? A frequência eu propus de 57,5 a 60,5, para subfrequência um pouquinho maior, porque quando a gente tem uma subfrequência significa uma falta de geração. Então, se ele ficar conectado um pouquinho mais na subfrequência, ele pode estar ajudando a subir de novo a frequência. E 60,5 também para ele não atrapalhar quando tem muita geração. A distorção de corrente, a taxa de distorção de corrente não deve ser maior que 5%. Isso já essa é uma das poucas coisas que tem uniformidade em todas as normas. O fator de potência acima de 0,9. A injeção de corrente contínua menor que 0,5% da corrente nominal do inversor. Quando acontece uma desconexão por algum distúrbio na rede, esse inversor não pode reconectar logo que volta, porque por causa a rede ainda não está preparada. Então, ele tem que esperar um pouquinho para a rede se estabilizar para depois conectar. Eu botei um tempo de 20 a 300 segundos para ele esperar antes de se reconectar. Esse tempo também não foi inventado na minha cabeça. Eu me baseei na norma IEC e a norma I3E também é mais ou menos isso. E sobrecarga, eu previ um valor de 120% da potência CC dele, que ele tem que aguentar, até 120%. Está um pouco ruim para enxergar, mas aqui seriam os valores de qualificação do inversor. Um inversor que atinja uma eficiência brasileira a maior ou igual a 96%, ele teria uma nota A. Um inversor que tivesse entre 96 e 94, ficaria com uma nota B. Entre 94 e 92, uma nota C. Entre 92 e 90, uma nota D. E abaixo disso, uma nota E. Esses valores eu tentei me basear um pouco nas notas que a revista Photon dá, mas eu meio que estiquei eles, porque eles têm nota A mais e A++. Eu tentei agregar justamente também por tentar não fazer uma divisão tão grande, para os inversores que têm transformador também não ficarem muito atrás, eles conseguirem uma nota boa. Por exemplo, o inversor sem transformador com certeza vai conseguir uma nota melhor do que um inversor com transformador da mesma qualidade, por causa das perdas no transformador. Mas com uma faixa maior, ele pode conseguir uma nota A. Bom, essa é a etiqueta que será proposta ao Inmetro, para quando esse procedimento, se for aprovado na banca de hoje, com a nota com a eficiência brasileira, e também vai ter que vir na etiqueta a faixa de tensão de entrada, a potência nominal do inversor e a sua potência de saída. Bom, na parte da aplicação do procedimento eu testei 3 inversores. Um eu deixei para a parte de documentação, a parte de proteção e a parte de compatibilidade com a rede. Eu deixei esse isolado porque ele podia queimar na parte de proteção, então eu não quis usar o mesmo inversor na parte de eficiência. E 2 inversores na parte de eficiência e qualidade de energia. E como foi que eu fiz isso? Bom, eu usei uma fonte CC para simular o gerador fotovoltaico, uma fonte CA de 1 quadrante, junto com uma resistência para absorver a potência do inversor para simular a rede elétrica. Usei um datalogger para medir frequência e tensão e um datalogger para medir corrente. E também usei um osciloscópio para ver a forma de onda e também para visualizar um pouco da qualidade da onda de corrente gerada pelo inversor. Usei também um analisador de qualidade de energia para ver os índices de qualidade, como fator de potência, THD. E todos esses equipamentos são especificados no procedimento de ensaio.
Apesar de uma fonte CC que simule um gerador fotovoltaico não ser uma fonte tão barata, é uma fonte que a gente consegue comprar no mercado nacional. Todos esses equipamentos a gente consegue comprar aqui, mas demanda um pouco de investimento por parte do laboratório que vai montar isso. Por causa disso, eu não consegui fazer os ensaios do jeito que eu gostaria, e nem do jeito como eu proponho como requisito mínimo. Eu tive a ajuda da PHB Eletrônica, que comprou uma fonte CC e uma fonte CA. A fonte CA não dava degraus de tensão e frequência, que é um dos requisitos que eu peço, mas eu consegui fazer o procedimento, mas eu não consegui garantir a precisão das medidas que eu fazia. E quais foram as dificuldades nesse procedimento que eu apliquei? Bom, para verificação das informações em manual e placa não teve dificuldade. Não teve dificuldade no ensaio de sobrecarga, que é só aumentar a potência da fonte CC, e nem na inversão de polaridade, que é só trocar um cabo. Isso o inversor que eu testei passou tranquilamente. Mas, como eu falei, a fonte que eu usei não me possibilitava aplicar degrau de tensão nem frequência, ou seja, eu não conseguia apertar um botão que a tensão pulava de um ponto para um ponto bem mais alto. Você conseguia mudar ela de pouquinho em pouquinho apertando um botão várias vezes. E por causa disso eu não consegui ver e botar precisão na medição que eu fiz, por causa que eu apertava o botão, mas como eu não conseguia dar um salto, eu não conseguia ver o quanto que a minha tensão mudou devido a eu ter mudado a configuração. E isso eu tive esse problema tanto na frequência como na tensão. E aqui a gente vai ver. Essa curva aqui é de frequência. Com essa fonte eu só conseguia mudar de 0,1 Hz em 0,1 Hz. Era um tripode que eu ia girando. Ela oscilava bastante. Mas dá para ver no ponto médio, por exemplo, aqui, que eu estava num valor que eu tinha setado, apesar dela oscilar. E depois eu girei o botão e o patamar médio, o mouse sumiu, o patamar médio foi para baixo. E eu fui botando isso de um tempo em um tempo. E teve um ponto que o inversor cortou. Eu consegui identificar por causa da oscilação na rede e por causa do tempo que eu sabia que ele levava para desconectar. Mas devido a eu não conseguir aplicar o degrau, eu não consigo ver direito o ponto que ele desconectou. Se daqui pulasse para um ponto bem mais embaixo, como se fosse um degrau, eu conseguiria ver bem claro qual foi o tempo que ele levou para desconectar. Além disso, como eu usei dois dataloggers para fazer a medição do parâmetro que eu queria e da corrente para calcular o tempo que ele levou para desconectar, eu tive um problema de sincronismo. Esses dois datalogs não estavam conectados, não tinha um trigger para os dois, ou seja, eu não conseguia dizer, começa a medir agora para os dois. Eu ia lá e apertava um botão. E como era manualmente, eu não consigo dizer que os dois começaram a medir ao mesmo tempo. Então, isso foi uma outra dificuldade do procedimento, mas que é facilmente contornável de eu medir os dois parâmetros com o mesmo equipamento. Eu só tenho que garantir que eles vão ter uma amostragem mínima. E a última dificuldade, que não foi um empecilho para fazer o ensaio, mas que aumenta o tempo de ensaio, é que eu configuro na fonte CC a minha potência de saída, mas o que eu quero medir a potência CC, mas o que eu quero configurar é botar o meu inversor para trabalhar numa certa potência CA. Então eu vou girando o botão até e espero o segmento do ponto de máxima potência estabilizar e vejo quanto está dando a saída. E vou fazendo esse ajuste até dar o ponto que eu quero. Ou seja, eu perco um bom tempo até chegar na condição que eu quero ensaiar. Como teve só um comentário, teve no trabalho anterior, o que eu medi nos três inversores de eficiência do segmento ponto de máxima potência foram valores superiores a 99%. Mas isso com condições estáveis, fixas, determinadas, não uma eficiência dinâmica. Bom, aqui são as curvas do inversor, acho que é do primeiro inversor que eu testei, que era um inversor sem transformador. Cada curva dessa pegando a eficiência em todo o carregamento dele, nos pontos que eu determinei
na equação da eficiência brasileira e em todas as tensões de entrada que eu dividi.